Vitória de virada e 3 pontos importantes nas eliminatórias, mas isso não esconde o jogo ruim que fez a seleção brasileira contra o Chile na noite de hoje. Aqui é o canal Nordeste em Campo, meu nome é Bruno Moura e estou aqui para falar um pouco da seleção brasileira. Vocês estão acostumados a me ver falar sobre os times do Nordeste, mas o Nordeste também é Brasil. Então vamos falar um pouco desse jogo? Dá o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum do nosso conteúdo e manda aqui também a sua opinião sobre a seleção brasileira. E também não perde a nossa live amanhã, sexta-feira, às 9h30 da manhã, conversando com você, torcedor. Live lá no canal Espaço da Bola, terças e sextas pela manhã. Todas as terças e sextas estão debatendo com vocês, torcedores. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos conversar. Então participa lá com a gente também, beleza? Então, galera, já dei um breve resumo aí da minha opinião sobre a seleção brasileira, mas que a gente precisa citar um dos pontos, os pontos negativos, eu acho, da seleção brasileira para justificar por que foi esse jogo ruim mesmo com a vitória. Eu acho que eu venho trazendo sempre essa ideia de que o Brasil tem como seus dois líderes, né, dentro de campo, e líder eu falo capitão, né, braçadeira de capitão, os dois jogadores que menos entregam o diferencial técnico em campo, os que acrescentam menos tecnicamente a essa seleção brasileira, que é Danilo e Marquinhos. O Marquinhos, zagueiro que há muito tempo aí vem na seleção brasileira sendo titular, mas que em alguns jogos pra cá ele vem falhando categoricamente, né? Eu não falo nem no jogo de hoje, mas ele tem a consistência dele na seleção brasileira é de falhar sempre, né? O Danilo hoje foi um exemplo claro de que o Danilo não tem mais condições de ser um jogador de seleção brasileira, se quer ser convocado, quanto mais ser um capitão, né? Então, assim, as duas referências de liderança que a gente tem dentro de campo na seleção brasileira são os dois jogadores que menos entregam tecnicamente para o time, e isso daí é preocupante demais. Eles só são convocados hoje em dia por conta de hierarquia. E hierarquia não ganha jogo. O que ganha jogo é qualidade técnica. E a gente viu isso aí nos 2 gols da seleção brasileira, já a gente fala disso, né? Mas o grande problema é que a gente precisa aí, né, na ausência dessas duas lideranças, que surjam novas lideranças na seleção brasileira. Quem são esses nomes? Esse é um dos grandes problemas também da seleção brasileira. Mas que Danilo e Marquinhos não dá mais, não dá. Marquinhos não falo nem no jogo de hoje, né? Mas o histórico dele não é bom recentemente na seleção brasileira. Já o Danilo, com 1 minuto de jogo, o Danilo entrega um gol, né? Ele deixa solto o Vargas para cabecear sozinho ali no segundo pau, né? Na hora a bola passa, ele acompanha a bola com o olho, e quando vê o Vargas sozinho, a única coisa que ele faz é se posicionar na frente, botar os braços para trás para não fazer o pênalti, né? Aí virou barreira agora, voltamos para o distanciamento social de alguns anos atrás, Deus me livre, né? Mas enfim, tinha que estar colado no cara e não deixar ele cabecear essa bola, deixou ele sozinho, ele foi lá e fez o gol, pô. Então, falha gritante do Danilo, que no segundo tempo também tem uma falha bizarra, escorrega, perde a bola lá no meio de campo e dá um contra-ataque que poderia ter dado o segundo gol para a equipe do Chile. Então, para mim, esses dois aí, há muito tempo eu venho falando isso, né? Aqui no Nordeste em Campo, lá no Espaço da Bola também venho falando isso há muito tempo, e não dá mais, né? Pra mim, esgotou a paciência já com eles. Então, além disso, né, para escalar essa seleção brasileira, até durante as lives, né, foi difícil a gente falar sobre a montagem dessa seleção brasileira pela quantidade de lesões que a gente teve, né? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, por favor. A gente perdeu por lesão Alisson, Militão, Bremer, Guilherme Arana, Wendel, os 2 laterais esquerdos, né? Ian Couto e Vinícius Júnior. Não me lembro se teve mais alguma baixa, né, nessa seleção aí, velho. Mas foram muitas baixas aí dos jogadores convocados e que o Dorival teve aí dificuldades para escalar essa seleção, mas que acho que a escalação que ele coloca em campo até foi equivocada. Já falei da nossa zaga, né? Os 2 zagueiros. Acho que o grande problema foi do meio pra frente, né? Igor Jesus, acho que foi um cara que estreou bem na seleção brasileira, né? Pelo gol, pelo posicionamento, pela movimentação, gostei bastante ali do Igor Jesus, mas os 3 meias que o Brasil tinha em campo são 3 meias que nos seus clubes eles jogam pelo lado direito. O Rafinha é ponta direita no
Rafinha jogou centralizado, é ponta direita no Barcelona, o Savinho é ponta direita hoje no Manchester City, era do Porto, se não me engano, e o Rodrigo é ponta direita no Real Madrid, né? E o Danilo é reserva na lateral direita da Juventus. E tá lá, de titular, braçadeira, capitão e tudo. Não faz sentido isso também, né? Mas, enfim, até também pra injustificar um pouco das escolhas do Dorival, no primeiro tempo, desse trio ofensivo, né? No intervalo ele até tira os 2 volantes pra tentar mudar um pouco o time carregar a bola mais pra frente, né? Mas que no primeiro tempo, dos 3 meias, Rafinha, Rodrigo e Savinho, o Savinho é quem estava fazendo melhor atuação, né? Era quem pegava a bola e tentava uma jogada diferencial, tentava fazer algo diferente, né? Rodrigo não conseguia, Rafinha não conseguia, até por talvez estarem deslocados de suas posições de ofício, mas o melhor meia que o Brasil tinha era o Savinho. Não à toa sai dele a jogada do gol de empate do Brasil. Grande jogada também do Igor Jesus, né? Posicionamento, deslocamento e finalização também. Então, acho que os 2 destaques da seleção brasileira no primeiro tempo foram eles. E aí o Dorival saca os 2, né? Para colocar o Luiz Henrique, que acho que entrou bem também, né? Nos primeiros minutos dele, ele fez até, acho que um pouco mais, posso dizer, do que o próprio Savinho, né? Mas acho que poderia ter acrescentado mais se entrasse no lugar lá do Rodrigo ou do Rafinha, né? Abrindo os 2, invertendo posições, né? Tentando fazer algo diferente. Mas o Dorival é sempre a mesma troca, né? 6 por meia dúzia. Ele tira um lateral, bota um lateral. Ele tira um zagueiro, bota um zagueiro. Tira um volante, bota um volante. E não é nem tirar um volante e botar um segundo volante, né? Não é tirar um meia e colocar um segundo atacante. Não, é sempre a mesma função. A única mexida que ele fez, que foi diferente, foi o Martinelli entrando no lugar do Abner, lá no final da partida. Mas já aos 41 do segundo tempo, né, o Brasil precisava de mexidas mais rápido. Então, assim, o Luiz Henrique entrou bem, até faz o segundo gol, né? Grande jogada lá do Luiz Henrique. Então, pô, até destacar a grande saída de qualidade de bola também do Ederson, né? O Brasil levando pressão, e não foi a primeira vez que o Ederson, com muita categoria, se livra da pressão, né? Todos os zagueiros, todo mundo tocando no aperreio da gota lá, o Ederson pega a bola, dá um cortezinho de lado e pá, aquela quebrada de goleiro assim, no pé de um jogador assim, ou então ele sai jogando aquela bola atravessada que todo mundo diz, meu Deus do céu, mas ele acha um cara bem posicionado e sozinho lá na frente pra conseguir sair da pressão. Então, há muito tempo eu venho dizendo que o Ederson pra mim é titular dessa seleção e, pô, com os pés o cara é um monstro, é mais um de linha pra sair jogando, então pra mim tem que continuar. E aí, dessa segunda jogada dele ali, ele dá um lançamento lá, acho que pra o Martinelli, e ele sai jogando e cria a jogada lá, né? Que chega no pé do Luiz Henrique, vai cortando, chapa, chumbo e gol, né? Então, vira a seleção ali brasileira. Mas, enfim, alguns destaques aí individuais acabei fazendo aí sobre essa seleção. Mas, enfim, acho que, como eu postei até depois do gol da equipe do Chile, depois de alguns minutos também, qualquer brasileiro que acompanhe futebol hoje, eu postei isso lá no Threads e postei também no Espaço da Bola no nosso Instagram, qualquer brasileiro hoje que acompanhe futebol escala essa seleção melhor do que o Dorival, né? E mexe na seleção melhor do que o Dorival, porque a gente tinha o Savinho fazendo um grande jogo, ele tira o Savinho e deixa os outros 2 meias que não estavam jogando tão bem. E tira o único cara da posição de ponta direita que estava jogando na posição de origem, um ponta direita. Tinha o Martinelli, que é ponta esquerda no Arsenal, e tá jogando muito no Arsenal, titular lá também. Poderia colocar ele no lugar do Rodrigo, ou no lugar do Rafinha e puxar o Rodrigo pro meio, pra botar o Martinelli lá na ponta. Podia ter tentado isso há muito tempo, né? Ele tira também o Igor Jesus, que eu falei que estava fazendo uma boa partida em atuação, movimentação, né? Deslocamentos dentro de campo. Ele tira também o Igor Jesus. Então, algumas escolhas do Dorival não se justificam. Além disso, o Gareca do Chile
do meio para o final, ele conseguiu recolocar o Chile no jogo, com algumas alterações. Reativou alguns setores da equipe e o time cresceu. Tanto que teve a oportunidade ali de criar algumas jogadas e tentar o segundo gol, a equipe do Chile. Uma delas numa falha do Danilo, naquela escorregada que ele dá. Mas que o Dorival não conseguiu em nenhum momento fazer isso com a seleção brasileira, reativar a seleção brasileira, ativar na verdade, né? Em momento nenhum a seleção brasileira esteve ativa no jogo, de verdade, mas o Dorival entrou em campo com a seleção morna, que conseguiu ter posse e volume de jogo porque o Chile com 1-0 estava satisfeito e recuou, né? Jogou mais para trás. E o Dorival em nenhum momento conseguiu, com as alterações que ele pensou do jogo, mudar a partida a favor do Brasil. Em nenhum momento ele conseguiu fazer isso. Nenhum momento. Acho que os méritos que o Brasil teve para virar o jogo foi muito mais de atuação individual. Os jogadores em campo se virando e algum busca uma jogada e tira um coelho da cartola. O golaço do Luiz Henrique, a bela jogada que ele faz, né? A boa jogada do Savinho para o cruzamento, para o gol do Igor Jesus também. Então acho que as individualidades falam mais do que a coletividade na seleção brasileira. Isso é muito pouco para um time como o Brasil, né? Ganhar do Chile por 2-1 de virada, no aperto, no sufoco, o Chile, que é o 9º colocado, com 5 pontos apenas, ganhou um jogo e empatou 2, né? É muito pouco para uma seleção brasileira. Muito pouco mesmo. Esse time precisa de muito mais. Muito mais. O Brasil tá aí, acho que vai até se classificar para a Copa do Mundo, talvez até com tranquilidade, né? Dependendo, mas que vai ter essa tranquilidade porque aumentou e muito a quantidade de equipes que vão disputar a Copa, viu? Até o 6º colocado vai direto. Antes era só até o 4º, posição do Brasil hoje. Então só até o Brasil tá nessa, entre aspas, tranquilidade, porque vão passar 6 direto e o 7º ainda vai pra repescagem, né? Então, o Brasil vai ter muito mais facilidade para se classificar para essa Copa, mas que precisa de muito mais para enfrentar uma Copa do Mundo, né? Então, assim, acho que até ganhar esse jogo, o Dorival ganha um respiro, ganha uma sobrevida na seleção, mas que ainda tá devendo ir muito, muito mesmo. A seleção brasileira precisa de um time muito mais coletivo. E quando eu falei de referências, né, não é que o capitão da seleção precisa ser o atacante, precisa ser o camisa 10, precisa ser o camisa 9. Não é isso que eu tô querendo dizer. Porque o último campeão de Copa do Mundo, o capitão era o Cafu, lateral direito. Mas você olhava para o Cafu, você sentia a segurança do Cafu. Você olhava pra ele, meu irmão, esse cara aí, velho, a bola chegar lá, ele vai quebrar o cara. A bola chegar no pé dele, ele vai sair jogando, vai criar alguma coisa, vai fazer algo diferente, né? Você sentia a segurança no cara. No Danilo, o Danilo é reserva no time dele. Nem no time dele ele joga. Eu não sei nem o nome do titular lá da Juventus no lugar dele. E o cara é titular absoluto e faixa na seleção brasileira. Não existe um negócio desse. Não existe um negócio desse. Tá? Então, assim, a gente precisa de jogadores que assumam essa responsabilidade. Venho dizendo isso há muito tempo. Não tem quem assuma. Não tem quem assuma. Desde que o Neymar saiu, quem foi que bateu no peito e assumiu essa responsa? Marquinhos, que entregava gol direto, Danilo, que entregou gol hoje e vem fazendo as piores atuações de laterais aí na seleção brasileira e não sai. Então, assim, o Brasil precisa de jogador que a gente sinta a segurança de dizer, esse daí representa. Mas Danilo, pelo amor de Deus. Deus me livre. Mas enfim, próximo jogo aí na semana que vem, temos muito para conversar ainda da seleção brasileira. Beleza, meus amigos? Grande abraço, uma boa noite e amanhã, sextou, hein? Sextou com live no canal Espaço da Bola. Tamo junto, meus amigos. Obrigado, não se esqueça do like, inscrição, valeu e até a próxima.